Olá, eu cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor, a você que está participando também conosco, hoje pela manhã da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui para transmitir o assunto da Escola Bíblica Dominical, daquelas perguntas que foram formuladas para os irmãos responderem durante a semana, estudar a Palavra de Deus e hoje poderem estar aqui conosco participando e aprendendo mais da Escola Bíblica Dominical. Essa primeira parte nós adiantamos sempre um pouco antes do horário da Escola Bíblica propriamente dita, para que os irmãos tenham já uma ideia do assunto e o que está relacionado ao nosso tema. E o nosso tema continua ainda a respeito do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus revelado no tabernáculo. Nós não estamos estudando tabernáculo, estamos estudando Jesus revelado no tabernáculo. Por quê? Porque nós estamos tendo um conhecimento de Jesus através do tabernáculo e cada um dos seus objetos, cada uma das suas partes, ali a figura do Senhor Jesus. E a base nossa hoje, de texto bíblico, é exatamente Levítico capítulo 2. Vamos então à primeira pergunta. A primeira pergunta ela diz assim: lendo Levítico capítulo 2, verso 1, identifique o sentido profético dos seguintes ingredientes básicos da oferta de manjares. Então, o primeiro, a letra A, é a flor de farinha. Depois, a letra B, o azeite. E depois, a letra C, o incenso. E nós vamos ter uma resposta para cada uma das letras, ou seja, das tarefas que os irmãos encontraram na pergunta, para responder. E nós vamos ter, primeiramente, quem vai falar sobre a flor de farinha vai ser o nosso irmão, o diácono Geraldo Márcio. Geraldo Márcio é da nossa igreja lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Depois, sobre o azeite, quem vai falar vai ser a jovem Isa Giovana, ela lá de Taguatinga, em Tocantins. E a letra C depois vai ser falado sobre o incenso, a irmã Silvia Januária, lá de Esmeraldas, em Minas Gerais. Vamos então aos 3 comentários, as 3 respostas em sequência e depois faremos aqui um pequeno comentário. A paz do Senhor Jesus, respondendo a pergunta 1A, identificando o sentido profético, né, do capítulo de Levítico, capítulo 2, 1, onde nós vemos a flor da farinha, que é a melhor parte do trigo, mostrando a essência de Jesus como homem. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à letra B da pergunta número 1, o azeite nos mostra que o Senhor Jesus ele foi concebido e batizado pelo Espírito Santo, dando início ao seu ministério terreno, como nós vemos em Lucas 3:22, que diz: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz no céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. O incenso fala profeticamente das orações dos santos que sobe até o altar do Senhor. O Senhor Jesus, ele teve uma vida de oração. Ele nos ensinou a orar. Para que nós, após a sua partida, tivéssemos a mesma vida de oração, cheia do Espírito Santo, elevando ao Pai as nossas orações e súplicas e ações de graças, porque isso é agradável ao Pai. A oração é a nossa conversa com Deus íntima, e isso agrada ao Senhor. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, que maravilha uma resposta dessa, né? Ficamos muito felizes. E quando os irmãos terminaram a pergunta, a resposta, né? Terminaram com muita alegria, porque nós estamos falando de um assunto que está relacionado à característica do Senhor Jesus numa das ofertas que era oferecida lá no tabernáculo, que era a oferta de manjares. Então, a oferta de manjares, capítulo 2 de Levítico, ela nos fala do Senhor Jesus ao longo da existência dele na terra, ou seja, o seu Jesus em vida aqui neste mundo. As outras ofertas, o capítulo 1 e depois o 3, o 4 e o 5, falam de ofertas que têm derramamento de sangue, ou seja, ofertas queimadas no sentido de animais que eram oferecidos. Então, a de manjares, ela fala de Jesus em vida, enquanto as outras falam da morte de Jesus, como ele derramou o seu sangue. Mas voltando então ao assunto, a base da oferta era exatamente a flor de farinha. Por que flor de farinha? É aquela farinha do trigo, né? O trigo moído, o trigo tostado, e aquela parte da essência do trigo, ela era moída e, por sinal, moída várias vezes para poder ficar um trigo bastante fino.
De maneira que é uma característica do Senhor Jesus, aquilo que vem no interior dele, aquilo que o alimento que parte de dentro dele, da essência de Jesus, né? A flor de farinha. Então o trigo é aquilo que faz o pão, que faz o bolo, né? O pão fala de Jesus, o pão da vida. Muito bem, mas o detalhe também é que a flor de farinha, ou seja, a farinha de trigo, precisava de liga, e para dar liga era preciso o azeite. Então vem aí agora outra característica do Senhor Jesus, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, quando ele recebeu o Espírito Santo, portanto é o azeite. Agora sim, agora o vento pode dar que a farinha não vai se espalhar, porque o azeite dá liga. Depois veio o incenso. O que era o incenso? Era aquilo que acontecia na vida do Senhor Jesus. Quando ele realizava um sinal, o incenso subia. Qual era o incenso? As glorificações. Os irmãos glorificando o Senhor, o povo dele glorificando o Senhor. As pessoas que eram curadas saíam dali glorificando o Senhor. Então eles davam louvores a Deus porque o incenso subia da oferta que Jesus oferecia, né? E o maior incenso foi aquele que ele ofereceu na cruz, né? Quando ele ali derramou a sua vida na cruz, aquele incenso ali do culto perfeito subiu ao trono da glória e por isso Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Muito boa as respostas, os comentários dos irmãos na letra A, letra B e letra C. Eram os ingredientes básicos da oferta de manjares. Tudo bem, existiam outros ingredientes, inclusive outros ingredientes que não eram básicos, mas que também faziam parte da oferta e até aqueles que não faziam parte da oferta, como o fermento e o mel. Muito bom, mas para nós aprendermos um pouco sobre o assunto da Escola Bíblica Dominical. Vamos então agora, vamos lá. Segunda pergunta agora. A segunda pergunta diz assim, lendo Levítico capítulo 2, verso 2, ainda o verso 2. Cite alguns atos do Senhor Jesus em seu ministério, nos quais o cheiro suave da oferta de manjares se cumpriu nele, em Jesus. E quem vai nos dar então essa resposta vai ser... Nós vamos ter aqui a participação da nossa irmã Rosileide Santos, lá de Porto Seguro, no estado da Bahia, é do grupo de senhoras, né, da igreja nossa lá de Porto Seguro. Irmã Rosileide, a paz do Senhor, pode falar. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, meu nome é Rosileide, sou daqui da ICM de Trancoso, na Bahia, e vou responder a pergunta de número 2. Quando fala ali em Levítico 2, verso 2, nos fala do ministério do Senhor Jesus. E o ato do Senhor Jesus fala da cura do paralítico, onde podemos encontrar lá em Lucas 5:24. E o cheiro suave, a glorificação a Deus, que também encontramos em Lucas 5:25-26. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Então, irmã Rosileide, realmente os atos do Senhor Jesus faziam subir o aroma, né, o cheiro suave da oferta. Era tudo que ele fazia, era em oferta ao Pai. Ele não deixou misturar nenhuma coisa, nenhum ingrediente que não satisfizesse a oferta de manjares. Pelo contrário, aquilo que Jesus usou na sua vida, quando ele ofereceu ao Pai a sua vida, quer dizer, ele é o pão da vida. Então essa oferta, ela subiu como cheiro suave. Foi o caso que a irmã citou, né, de Lucas capítulo 5, verso 24, naquele momento ali, né, em que houve aquele momento muito especial, né, de Jesus se manifestar ali. Ele falou para o paralítico e imediatamente ali os pecados dele foram perdoados e a partir dali então todos glorificaram ao Senhor, né? Houve ali uma grande glorificação ao Senhor porque Jesus realizou ali um sinal maravilhoso naquele dia, né? Muito bem, obrigado então, irmã, pela resposta, muito maravilhosa a sua colaboração, porque é realmente aquilo que o Senhor faz por nós, louvado seja o Senhor. Ele opera e ele então agora, ele opera de tal maneira que nós fazemos também em nós subir o aroma de Jesus habitando em nossas vidas. Então ele deu o exemplo para nós podermos fazer a mesma coisa, né? Vamos então agora à pergunta para as crianças intermediárias e adolescentes, que agora o tema é sobre Josué, a dedicação de Josué na obra de Deus. E a pergunta é, leia Hebreus capítulo 11, versículo 6 e responda, o que devemos ter em nossos corações para agradar a Deus? Então, o que devemos ter em nossos corações para agradar a Deus vai ser agora respondido, né? Nós vamos ter aqui a primeira resposta, vai vir de lá, da classe de
Crianças Intermediárias e Adolescentes de Goiânia, no estado de Goiás. Depois, o grupo de crianças também de intermediários e adolescentes, e tem até um bebê também, lá de Abadia dos Dourados, ali também em Minas Gerais. Por último, agora da classe de bebês, nós vamos ouvir o Davi, a maneira como o Davi vai responder, lá de Patinga, no estado de Minas Gerais. Vamos então aos 3 vídeos em sequência. Leia Hebreus capítulo 11, versículo 6 e responda: o que devemos ter em nossos corações para agradar a Deus? Devemos ter fé em nossos corações. Eu vou ler em Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que está para cima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A paz do Senhor Jesus. Leia Hebreus capítulo 11, versículo 6 e responda: o que devemos ter em nossos corações para agradar a Deus? A fé verdadeira. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Alabado Senhor Jesus. Davi, o que é necessário ter no nosso coração para agradar a Deus? Fé. Responde, João. Ei, Davi, que maravilha, né? Repetiu exatamente o que a mamãe falou, né? Então é preciso ter fé. E ele falou ali na linguagem dele, balbuciando, né? Lá também de Abadia dos Dourados, que bênção, o grupo todo reunido, mas a bebezinha estava lá no colo ali da mãe ou da professora, participando também, junto com os demais. A classe estava completa ali, tinha bebês, tinha criança, tinha intermediário, tinha adolescentes, e foi uma maravilha. Ficamos felizes também com a resposta que foi dada lá de Goiânia, da classe de crianças, intermediário e adolescente de Goiânia, lendo ali lá em Goiás, né? Lendo ali o texto bíblico, dando a resposta segura, né? É preciso ter fé para agradar a Deus, né? Isso é muito importante. Glória a Deus. Agora vamos então à nossa última pergunta, que é a número 4, que ela diz o seguinte, a mesma pergunta, né? Leia Hebreus, capítulo 11, versículo 6, e responda: o que devemos ter em nossos corações para deixar Deus feliz? Ou seja, uma forma de passar a pergunta para a classe de acessibilidade, porque a nossa 4ª pergunta é para a classe de acessibilidade. E hoje nós vamos ter 2 respostas. A primeira resposta, quem vai nos dar vai ser a Carol, lá de Teresina, no Piauí, da cidade de Teresina, no estado do Piauí. A Carol vai responder lá no finalzinho, né, do vídeo, você vai perceber a resposta dela, né? Ela é do grupo de acessibilidade. Também, depois, vem uma criança, e essa criança é o Matias Ferreira, lá do município da Serra, no estado do Espírito Santo. Ele vai dar uma resposta também muito bonita, com muito sorriso e muita alegria em participar da Escola Bíblica. Vamos lá, então, aos 2 vídeos. Carolzinha, vamos apresentar agora a resposta da pergunta número 4, destinada à acessibilidade. Leia Hebreus, capítulo 11, verso 6 e responda: o que devemos ter em nossos corações para deixar Deus feliz? E a resposta é: para deixar Deus feliz, devemos ter fé em nossos corações, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E mais, fé é confiar em Deus, acreditar em suas promessas, buscá-lo com amor, obediência e perseverança todos os dias. Amém? A paz do Senhor Jesus. Agora o Matias vai responder a pergunta das crianças de acessibilidade. Matias, lendo Hebreus capítulo 11, versículo 6, responda: o que devemos ter em nossos corações para deixar Deus feliz? Devemos ter a fé em nossos corações, só pode do Senhor Jesus. Amém, Matias, pelo seu sorriso, sua alegria em participar, né? A sua resposta tão bem colocada, é uma grande bênção, né? Participar, para você poder dizer que o que é necessário fazer em nossos corações para que Deus seja feliz é exatamente ter fé nos nossos corações, ir a Ele, né?
crendo que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele dá prêmio, né? Galardoador daqueles que buscam ao Senhor, né? Agora vamos então à resposta que foi dada pela nossa querida lá, Carol. A Carol também participou lá de Teresina e muito bem, Carol, a sua participação, você ouvindo bem e aí no final, tendo a sua participação, foi uma grande bênção. Que Deus te abençoe, viu, Carol? Glória a Jesus. Sim, irmãos, agora chegando assim ao final, né, da nossa apresentação da Escola Bíblica Dominical, através dos vídeos, né, que foram enviados para a nossa redação, para a nossa central de comunicações, e então os irmãos puderam ter uma ideia do assunto e daqui a pouco, às 10 horas da manhã, aí sim, nós teremos um assunto bem profundo sobre esse tema, né, Jesus no tabernáculo, e você vai aprender coisas novas que não aprendeu ainda, pode estar certo disso, e nós te esperamos lá então, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe então, até lá, e a paz do Senhor Jesus.